Muitos irmãos, eles pensam no Espírito Santo sempre a partir desse momento. Então, inevitavelmente, a gente pensa a partir do Pentecostes. E a gente começa a pensar no Espírito Santo sempre pela perspectiva do batismo com o Espírito Santo. Vamos falar sobre o Espírito Santo, a gente pensa em Pentecostes, batismo com o Espírito Santo. Naquela experiência maravilhosa que acontece ali em Atos, a igreja abençoada, o povo de Deus recebe o Espírito, vem os dons, vem o poder, vem a unção. Essa experiência é uma experiência maravilhosa. Então, a gente sempre acaba pensando, refletindo a partir desse ponto. O que acontece é que muitos cristãos ficam reservados, eles param, eles ficam detidos nessa experiência e esquecem de pensar que o mover do Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo faz, está muito mais além do que aconteceu naquele momento e do que acontece na nossa vida. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência maravilhosa, é uma experiência tremenda. Ela é o início, ela é o começo de algo que Deus vai fazer na nossa vida, mas não é tudo. Não é só isso. O batismo com o Espírito Santo não é uma coisa que a gente vive e a partir daquilo ali a gente fica parado, estagnado, esperando coisas que só Ele vai fazer. Não, não é isso. Eu não estou aqui de modo algum desprezando essa experiência com Deus que é o batismo. Eu não estou aqui fazendo isso, pelo contrário, eu afirmo, a experiência com o Espírito Santo, na questão do batismo, ela é algo maravilhosa, é extraordinário, mas ela deve ser o início, o começo de uma trajetória de muitas outras coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Existem muito mais coisas, muitas mais experiências que Deus quer fazer conosco. E a gente precisa pensar nisso, por quê? Porque quando a gente olha para essa igreja que nós lemos aqui, nós estamos falando de uma igreja onde essas pessoas elas foram batizadas com o Espírito Santo. E a gente sabe disso por quê? Porque Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele diz, vós tendes todos os dons. Vocês receberam tudo. Vocês têm tudo. Todos os dons que vocês podem imaginar, a igreja de Corinto tinha. Dom de curar, dom de profetizar, dom de falar em novas línguas, tudo, você pode imaginar de dom, a igreja de Corinto tinha. Só que quando Paulo vai escrever, e é o que a gente acabou de ler, ele diz o seguinte, irmãos, eu não pude falar como você, como os espirituais. Eu estou falando com vocês como pessoas carnais. Eu estou falando para vocês como meninos, como crianças. Mas espera aí. Como que ele está falando para crianças? Se essas pessoas têm todos os dons, e se têm todos os dons, isso significa que eles receberam o dom do Espírito. Mas Paulo está dizendo que não. Tem todos os dons. Mas eu preciso falar com eles como pessoas carnais. Por quê? Porque a igreja de Corinto é a igreja que esses irmãos são batizados, recebem o Espírito, experimentam o melhor de Deus, que é essa experiência maravilhosa do Espírito, mas eles não chegam ao estado de viver em plenitude com o Espírito. Porque quando você vai ler o texto da carta de Paulo aos Coríntios, vocês percebem que Deus quer fazer uma obra naquele lugar, e por isso Ele dá os dons.
mas eles recebem esses dons como uma perspectiva própria. O dom é meu, é para mim, é para usar em algo que eu quero, que eu preciso, que eu quero efetuar, que eu quero fazer. Só que existe uma diferença muito grande em receber os dons e frutificar no Espírito. E pelo que tudo parece, essa igreja, ela não frutifica. Ela recebe os dons, ela mata no peito os dons são meus, mas elas não frutificam. Não existe fruto. Existe dom, mas não existe fruto. E isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Quem dos irmãos não conhecem pessoas que receberam o Espírito, que foram batizadas, que foram transformadas pelo Senhor, mas em algum momento se perde pelo caminho? Quem já conheceu gente assim? Eu vejo pessoas fora da igreja falando que foram batizadas com o Espírito Santo. Ah, você é lá da igreja tal? Eles perguntam, né? Sim, sou, tal. Eles falam assim, eu também um dia eu já fui até batizada com o Espírito Santo. Eu falo, sério, é mesmo? Sim, já fui batizado, não sei o que mas e agora? Aconteceu isso, eu me desviei. Pessoas que tiveram uma experiência e pararam na experiência. E ficaram ali, e não caminharam, não viraram a chave, não foram para uma fase a mais. É exatamente o que acontece com a igreja de Corinto, recebe tudo. Deus faz a obra, o Espírito faz a obra, mas não caminha, não evolui, não continua. Porém, a perspectiva de Jesus, para quem recebe o Espírito Santo, é outra. Não é essa que para no tempo. Não é essa que fica estagnada, não é essa que recebe o Espírito, recebe o dom, recebe o poder e fica ali, não é essa. Mas a perspectiva de Cristo é uma perspectiva de receber o Espírito muda você, Ele faz a obra você caminha, muda, cresce, até chegar a um patamar muito mais alto com Deus. E a gente vai ver agora isso, a partir de outro texto. E eu quero ler com você aqui, em João 7, João 7, a gente vai ver agora como que é o conselho do Senhor para receber esse Espírito, o que Ele faz em nós, como deve ser esse agir, o que deve acontecer na vida de uma pessoa que está recebendo esse Espírito. Olha o que o texto diz em João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que está escrito? O que está escrito? Rio de água viva correrão de quê? Dentro de você vai sair uma coisa que é como um rio, é algo vivo, que transforma, que inunda, é uma experiência grande demais. E aí você pergunta, ele está falando de quê exatamente? O texto diz, olha o que diz no 39, isso ele disse, ou melhor, e isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Essa água que jorra, que brota, que inunda, é o quê? É o Espírito Santo jorrando da vida daquele que recebeu ele. A experiência é muito maior do que só receber. Não é só uma questão de receber dom. Jesus está nos ensinando que quem tem uma experiência com o Espírito, a água vai jorrar, vai fluir, vai acontecer uma obra sobrenatural que vai renovar a vida dessa pessoa.
Deus não quer só te tocar, Ele não quer só te selar, Ele quer te dar uma experiência nova todos os dias e fazer coisas novas que ainda não foram feitas. Irmão, você já foi batizado? Você já foi curado? Você já foi transformado? Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Muitas vezes a gente para falar com as pessoas, conversar com as pessoas que já estão muito tempo no Evangelho, elas dizem: um dia aconteceu isso comigo. Um dia aconteceu aquilo comigo. Amém. Glória a Deus. Mas a pergunta é: e hoje? E agora? O que está acontecendo na sua vida hoje? O que está acontecendo na sua família hoje? Irmãos, o Senhor vai nos fazer a viver experiências novas que a gente nunca viveu. Esse rio de água viva, ele tem que jorrar da gente. É essa experiência que Ele quer nos levar a viver. Deus quer te levar a viver novas histórias, a construir algo novo, a ir em novos lugares. E não somente ficar na experiência da igreja de Corinto, que foram batizados, recebeu o dom e parou. Não. Então existe essa diferença daquele que só recebe, daquele que jorra. A intenção do Senhor é que dentro de nós venha jorrar rios de água viva. Amém, meus irmãos? Essa é a intenção. Então, o texto ele vai dizer isso. Existe uma diferença de você ser tocado. Existe uma diferença de você ser selado. Existe uma diferença de você ser batizado e viver em plenitude. Experiências novas que vão acontecendo todos os dias, te levando a lugares novos todos os dias. Existe essa diferença. E quem batiza é Jesus. Quem batiza não é o Espírito. Nós somos batizados no Espírito, mas quem batiza é Jesus. É o que João fala em Mateus 3,11, Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. O batismo é de Jesus, ela é no momento, e você não precisa ser batizado várias vezes. Batizou, selou, ministrou, está feito. Mas a plenitude do Espírito, ela é uma coisa contínua, que vai acontecendo sempre. Ela vai se dando, Deus vai renovando, Ele vai nos dando essa graça, essas experiências novas todos os dias. Em muitas passagens a gente vê homens que já eram homens de Deus e agora estão recebendo esse momento novo, esse encher novo do Espírito. A gente vê isso de Pedro, aonde o Senhor, o Espírito vai lá e enche ele, e a palavra diz que o Espírito encheu Pedro naquele momento. Ele já tinha o Espírito, ele já tinha, a vida estava resolvida, mas o Espírito naquele momento ali, enche ele, faz ele viver uma experiência nova, e ele encara um sinédrio pela frente, um tribunal religioso que só queria prender, maltratar e matar. A plenitude no Espírito vai levar a gente a esses momentos. É o que acontece com Ananias, é o que acontece com Pedro, é o que acontece com o próprio Jesus, que tinha um Espírito, e num determinado momento a Bíblia fala que Jesus, naquele momento, estava cheio do Espírito. Então a gente tem que se pensar, a gente tem que fazer essa reflexão, e eu te convido a fazer essa leitura da sua própria vida, a olhar para você, para a tua experiência com Deus e se perguntar, como que está o teu relacionamento, a tua vivência, a tua experiência com Deus hoje? Hoje. Você hoje é uma pessoa
que guarda a lembrança do que Deus fez na tua vida um dia, do que aconteceu lá atrás, do dia que Ele te alcançou ou te selou. Ou você pode dizer assim: hoje eu estou vivendo em plenitude com o Espírito Santo. A tua vida é uma vida que dá o testemunho do passado, ou ela dá o testemunho do que está acontecendo hoje e do que vai acontecer amanhã? A gente precisa pensar nisso, porque exatamente isso que o Senhor quer de nós. Então eu vou me perguntar, como que eu faço? Como que eu tenho acesso a isso? Como que eu acesso esse rio? Essa mudança que acontece todo dia, a todo momento, essa renovação, como que eu tenho contato com isso? Se você olhar o texto, o verbo ir, beber, crer, ter, ser, tudo que está dizendo nesse texto, eles estão todos no presente. Ou seja, não devemos ir a Jesus só uma vez. Não devemos ir a Jesus apenas em momentos específicos. Mas para acessar esse rio de água viva e fluir nesse Espírito até chegar a um ponto dessa plenitude com Deus, eu preciso estar indo ao Senhor Jesus todos os dias, buscando Ele todos os dias até a sua volta, em oração, em arrependimento, em fé, obedecendo, bebendo dessa água todos os dias. Porque quando você lê o texto, ele diz o seguinte, olha o que ele diz aqui, 7:37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmão, essa água que nos transforma, que faz a gente crescer e coloca a gente num patamar muito alto, vivendo experiências novas todo dia, está aqui, ó. Ele só está dizendo: vem, pega, bebe, eu estou te dando, é de graça, vem até mim e bebe, e isso é para ser feito hoje, amanhã, quando a gente acordar amanhã de manhã, o que o Espírito está falando para a gente é: vem, bebe, pega, é teu, vem viver em plenitude, vem viver em novidade de vida, vem ser transformado. O que eu fiz ontem, deixa ontem, eu quero te renovar hoje, eu quero fazer algo novo hoje, eu quero transformar a tua história hoje, vem e beba. Quem quiser, vem e beba. Quem quer ser renovado, vem e beba. Quem quer receber poder, vem e beba. Beba hoje da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando prega esse texto, ele está na festa dos tabernáculos, ensinando ao povo. Mais uma vez, Jesus está ensinando sobre o Espírito que seria revelado, e eles ainda não conheciam. Jesus apresenta o Espírito como o Espírito da verdade, como o Consolador. Apresenta o Espírito Santo como aquele que não deixaria o seu povo sozinho. E agora ele apresenta o Espírito Santo como água que mata a sede e que renova todos os dias. Posso ouvir um amém? Posso pegar uma palavra do pastor Alessandro? Vocês estão comigo? Ele não sabe que eu falo isso não, né? Será que ele sabe? Eu acho que não, né, irmãos? Eu perguntei, então, como que está a sua vida? Como que você se enxerga? Você acredita que está vivendo nessa plenitude do Espírito? Você acredita que está vivendo em novidade de vida todo dia?
Ou nós somos como a igreja de Corinto, que um dia recebeu todos os dons e estagnou, pegou para si. Precisamos pensar nisso. Vamos então fazer essa reflexão. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas ela não tinha o fruto. A igreja de Corinto recebeu poder, mas esse poder não fazia frutificar. Porque a maior evidência de que uma pessoa vive a plenitude do Espírito, a maior evidência que uma pessoa está ali, vivendo em novidade, vivendo essa plenitude, não é necessariamente o dom, ou não é só o dom, é o dom também, mas é o fruto. E o que Paulo fala para aquela igreja de Corinto? Ele fala o seguinte: você poderia falar a língua dos anjos, você poderia falar a língua dos homens, você poderia ter o dom de profetizar, nós poderíamos falar em muitas línguas, nós poderíamos curar, mas se nós não tivéssemos o amor, de nada seria. Então é isso que John Stott vai dizer, que entre o dom e o fruto existe um elo chamado amor. E por que ele fala isso? Porque o que Deus faz na nossa vida, a forma que a gente tem de identificar se a gente está vivendo em plenitude com Deus, é olhar para os nossos relacionamentos comunitários. Eu sei que eu estou vivendo em plenitude com Deus quando isso se manifesta no meu dia a dia. O dom, ele não tem valor sem o fruto. E isso acontece porque o amor requer os dons como equipamento necessário para servir aos outros. Eu posso ter o dom de curar, eu posso ter o dom de profetizar, mas se eu não servir ao meu irmão, o meu dom não serve para absolutamente nada. Amém, irmão? Se eu falo em novas línguas, se eu tenho o poder que o Espírito Santo me deu, mas se o fruto da piedade, do amor, do perdão, ele não estiver em mim, isso não vale de nada. É o que Paulo comunica aos coríntios. O que vale vocês terem tudo isso, mas vocês não entenderam o maior de todos os dons, que é o amor. Então esse fruto que é o Espírito, ele tem que se manifestar na nossa vida. Então quando eu amo meu irmão que está do meu lado, quando eu entendo a necessidade das pessoas, até aquelas que eu não conheço, eu começo a perceber que provavelmente eu estou vivendo em plenitude com Deus. Amém, irmãos? E aqui, todo mundo aqui, nós somos igreja de Cristo. Não existe maiores, não existe menores, não existem meio termos, nós somos todos iguais. O que nos nivela no Espírito Santo é exatamente essa capacidade de amar e de ser boca de Deus, de ser ministrado por Deus na vida dos irmãos que estão aí. Quer saber que se você está vivendo em plenitude no Espírito? Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha aí. Você tem capacidade de amar essa pessoa, de perdoar essa pessoa, de caminhar com ela e vencer os desafios dessa vida com ela. Se você tiver essa capacidade, provavelmente você está vivendo em plenitude com Deus. Amém, irmãos? E para a gente caminhar um pouco mais, e já caminharmos para o final, qual é o conselho da Escritura Sagrada para alguém que quer ser cheio, estar cheio do Espírito Santo, de uma forma a viver essa plenitude, esse momento com Deus, essa renovação? Mais uma vez, a palavra vai nos ensinar.
A palavra de Deus diz, Paulo escreve sobre isso, ele diz, enchei-vos do Espírito. Falando, quem lembra? Enchei-vos do Espírito. Falando entre vocês, com salmos, entoando, louvando, de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graça ao nosso Deus em paz. Perdão. Então, a primeira coisa que eu entendo, ser cheio do Espírito, ao ponto de viver em plenitude com Ele, não é um conselho, mas é uma ordem. Está no imperativo. Eu preciso me encher do Espírito todos os dias. Amém, irmãos? Isso tem que ficar cravado no meu coração. Não é uma alternativa. Não é uma possibilidade. Eu preciso me encher do Espírito todos os dias. Enchei-vos do Espírito. É imperativo. Se encha do Espírito, meu irmão. Seja cheio do Espírito, minha irmã. É imperativo. Amém, meus irmãos? E uma pessoa que não tem esse desejo, que não busca isso, que não quer encontrar isso, está indo contra a vontade de Deus, porque é uma ordem. Se encha do Espírito. Quando o texto diz isso, ele também vai dizer o seguinte: não se embriagueis com vinho. Mas ele faz uma comparação, uma meia comparação, na verdade, que uma pessoa que está cheia do Espírito é como alguém que se embriagou. Uma pessoa que está embriagada, ela não tem um controle, ela não tem o domínio da sua vida. E alguém que estiver embriagado do Espírito, ele vai deixar com que o Espírito Santo conduza a sua vida. Leve a sua vida para onde Ele quiser, sem reservas, sem estar preso a nada. Ele apenas vai, o Espírito Santo vai conduzir e Ele vai dizer: olha, eu não tenho domínio sobre nada, leva a minha vida para onde você quiser. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E para a gente chegar a esse ponto de plenitude com Deus, precisamos fazer isso. Me leva. Eu não tenho mais domínio sobre mim mesmo. Eu não quero ter domínio sobre mim mesmo. Eu quero que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus me envolva de uma forma que Ele me leve para onde Ele quiser levar. Que Ele me faça viver as experiências que Ele quiser fazer eu viver. Porque alguém que se entrega ao Espírito Santo, ele de certa forma não tem mais reserva com nada. Ele não é mais dono de si mesmo. Ele não é mais dono da sua vida. Irmãos, depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu não mando em mais nada. Eu não sei de mais nada. Ele leva para onde Ele quiser. Amém? Ele faz o que Ele quiser. Outra coisa, essa plenitude do Espírito onde Ele quer nos levar, ela é algo que precisa ser novo todo dia. O de ontem já acabou. Nós precisamos de experiências novas com o Senhor todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque se a gente não tiver essa experiência com o Espírito todo dia, a gente não aguenta. A gente não aguenta. A experiência que teve lá, amém, está na nossa história. Nos selou, nos moldou, mas hoje eu preciso de uma porção nova. Todo dia, todo dia, todo dia. Hoje eu vim para cá, passando muito mal. Muito mal. E estou até agora, passando muito mal. Muito. Você não tem noção de como eu estou passando mal aqui hoje. E aí quando cheguei aqui, o Filipinho estava passando mal também.
Falei, meu irmão, não estou me aguentando. Eu falei, vai para casa descansar. Eu, quando comecei a falar aqui para vocês, eu estava com a minha mão tremendo, minhas pernas tremendo, passando muito mal. Mas eu falei, Senhor, eu quero viver uma experiência nova contigo hoje. Me sustenta, Senhor. Se eu tiver que pregar hoje sozinho, eu não aguento. Eu estou com falta de ar. Eu estou passando mal. Minhas pernas estão tremendo. Espírito Santo, me sustenta. Me permita entregar algo que o Senhor quer para o seu povo. Essa foi minha porção de hoje, está sendo. Eu estou falando com você aí, estou com falta de ar aqui. E o Espírito Santo está aqui dentro de mim, segura que eu estou segurando você. Segura em mim que eu estou segurando você. Se não fosse Ele, eu não conseguiria estar em pé aqui nem 5 minutos. E qual vai ser a minha experiência amanhã? Qual vai ser a minha experiência depois de amanhã? Qual vai ser a experiência que eu vou viver nesse final de semana agora? Onde tem uma família esperando por mim, tem um povo esperando por mim, tem uma empresa esperando por mim. Eu não sei, mas Ele vai fazer na minha vida algo novo. Você quer viver algo novo nas mãos de Deus, meus irmãos? Você quer viver essa experiência nova com o Espírito Santo? Quem quer viver algo novo com o Espírito Santo? Precisamos viver em plenitude com o Espírito. Uma experiência nova todos os dias. Algo novo todos os dias.